Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 e 18. Então, capítulo 17, eu dividi em 4 partes para ficar fácil de entender. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A primeira parte do capítulo 17, a transfiguração. A segunda parte, cura de um menino. Terceira parte, Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Quarta parte, pagamento do imposto do templo. Então vamos lá, capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Versículo 5. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Aí vamos ler essa mesma passagem lá em Lucas, capítulo 9, versículo 31. Tinha um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, lá em Lucas fala o que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando. Aqui no Evangelho de Mateus, o Mateus ele não escreveu isso, ele não detalhou. Mas lá no Evangelho de Lucas está escrito. Então, eles falavam sobre a partida de Jesus e que estava para se cumprir em Jerusalém. Aí lá em Lucas, ainda capítulo 9, versículo 32, Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Então, por que eu coloquei essa outra parte lá do Evangelho de Pedro? Porque aqui conta alguns detalhes que no de Mateus não conta. Então, aqui explica, por exemplo, o que os 3 estavam conversando, os 3, Jesus, Moisés e Elias. E também explica por que Pedro, tomou essa iniciativa e quis servir dessa maneira e deu essa ideia para Jesus, de montar essas 3 tendas. Então, Pedro, ele ficou maravilhado com aquela cena e ele quis de alguma forma participar e ser útil, E ele acabou fazendo o quê? Igualando Moisés e Elias a Jesus. Porque quando ele viu que aquele encontro estava acabando, ele quis logo fazer alguma coisa, ser útil, ser visto, ser ouvido, Ele quis fazer parte daquele acontecimento. Então ele sugeriu, Jesus, se você quiser eu faço 3 tendas, uma para cada um de vocês. Mas ao ele falar isso, ele estava igualando Jesus a Elias e a Moisés. E aí, o que acontece? Vem a voz de Deus, Naquele mesmo momento, lá no versículo 5 de Mateus, capítulo 17. Enquanto ele ainda falava, quem falava? Pedro. Uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Aqui era a voz de Deus que soava falando de Jesus, o seu filho unigênito. Certo? Então, quando Pedro quis igualar os 3, Jesus interviu e ele falou: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ou seja, Jesus não era mais um profeta como Elias e Moisés. Não, Jesus era o filho do Deus único, era o filho unigênito. Não tinha como igualar. E muitas das vezes, a gente falando assim, a gente começa a pensar em coisas que a gente também faz, Às vezes, quando a gente quer ser útil, a gente quer ajudar, a gente quer vivenciar aquele momento, quer ser ouvido, quer ser, quer ser visto, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, querendo, a intenção não era ruim, mas daí a gente acaba falando que não devia, e a gente percebe isso em Pedro, a personalidade dele, ele é muito de servir, ele quer ser útil, ele quer participar, ele quer ser visto, e muitas das vezes ele acaba falando e fazendo o que não deve. E aqui o próprio Deus interviu e explicou para Pedro: não, Pedro, esse aqui é o meu único filho, ele é unigênito, é o meu filho amado.
Não iguale ele a Moisés, que representava as leis, e a Elias, que estava representando aos profetas. E como para os judeus a lei e os profetas representavam Deus, ao testemunharem aquela cena, eles tiveram mais certeza que Jesus era o Messias. Mas Pedro, ele se excedeu, né? Ele ali na tentativa de servir, de ser útil, ele acabou se excedendo e igualando Jesus a eles dois. Só que Jesus, ele é o plano perfeito. Ele é muito maior do que as leis e do que os profetas. E é aí que a voz do próprio Deus surgiu, para deixar isso bem claro. Jesus é o Filho do Deus vivo, o unigênito, o maior entre Moisés e Elias. Aí no versículo 7, então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo, porque eles ficaram com medo ao ouvir a voz de Deus. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus, né? O Moisés e Elias já tinham partido e a voz de Deus também já tinha partido. Enquanto desciam do monte, né? Eles estavam lá no monte, quando isso aconteceu. Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Isso daí eles estavam tentando assimilar porque eles ainda não entendiam direito. Os discípulos lhe perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo, restaurará. Aí está dizendo no futuro. Então, aqui se refere ao futuro, que se refere à segunda vinda de Jesus, né? E creio que nesse caso aqui, ele está se referindo a uma geração que terá ao espírito de Elias, uma geração disposta a anunciar o evangelho e a segunda vinda de Jesus. Aí no versículo 12, eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, aqui, primeiro, ele fala no futuro, né? Que ele vem e restaurará tudo. Então, aqui se trata de uma geração com o espírito de Elias, aquela geração que vem para avisar e preparar a segunda vinda de Jesus. Assim como aqui também depois no versículo 12 e 13 diz que Elias já veio. Por quê? Porque João Batista já tinha vindo. Lembra que a gente estudou isso nos capítulos anteriores? Que a gente comparou ali Elias com João Batista, né? Que foi uma das profecias de Isaías. E a gente falou sobre isso, que os dois tinham o mesmo espírito, que é esse espírito de avisar, de preparar o caminho para a vinda de Jesus. A gente até falou que eles tinham o mesmo espírito em relação ao propósito, né? E que na época Elias também teve que enfrentar um casal real, né? Que na época era da época da Jezabel, lembra que a gente já falou sobre isso? E João Batista também, né? Que a gente viu agora recentemente, que ele teve que enfrentar também um casal real e foi morto por eles, né? Que era Herodias e Herodes. Então, ao descer ali no pé do monte, uma grande multidão os esperava. Então, ocorreu esse fato da transfiguração lá em cima do monte e descendo, os discípulos perguntaram isso para Jesus, aí ele explicou sobre Elias. Aí, quando eles estavam descendo do monte, um homem veio, se ajoelhou diante de Jesus e disse, aí tá lá no versículo 15, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Aqui a gente precisa entender que o suportá-los é dar suporte, né? Jesus estava falando, até quando que eu vou ter que dar o suporte para que vocês consigam realizar aquilo que eu já ensinei? Aí Jesus diz, tragam um menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular para não passar vergonha, né? Porque eles não tinham conseguido. Então, mais tarde, em particular, eles foram lá e perguntaram para Jesus, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou, porque a sua fé é muito pequena. Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria.
Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Então aqui são 3 coisas. Primeiro, Jesus explica que a fé deles era pequena, e depois ele fala que essa espécie não sai senão com oração e jejum. Então aqui Jesus está explicando que é a fé que nos dá autoridade sobre o reino das trevas, certo? Se você não tiver fé, nada se vale, nada acontece. Precisa ter fé, precisa crer no sobrenatural, precisa crer na autoridade de Jesus, você precisa acreditar. E o jejum e oração, eles aumentam a nossa fé, porque lembra, a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir, estudando, se aprofundando, e a fé, ela vem ao ouvir, né? Você aprende sobre a palavra de Deus e a fé vem ao ouvir a palavra. Mas o jejum, ele nos deixa mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E a oração aumenta o nosso relacionamento com Deus, o nosso nível de intimidade com Deus, né? Então é por isso que Jesus disse, a fé de vocês é pequena e tem espécie que só sai por jejum e oração. Então o jejum nos deixa mais sensível e a oração, ela nos aproxima mais de Deus, nos deixa mais íntimo de Deus, né? Quanto mais você conversa com alguém, mais íntimo você é daquela pessoa, mais você conhece aquela pessoa. Então foi isso que Jesus explicou aqui. E agora a gente vai para a parte onde Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Então lá no versículo 22. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Então, enquanto os discípulos estavam ali focados no milagre e nos ensinamentos sobre autoridade e fé, Jesus começa a falar sobre a sua morte e ressurreição. E aí os discípulos foram murchando, eles foram ficando tristes, né? Porque eles estavam ali ouvindo Jesus explicar como que expulsa demônios, né? Explicando sobre autoridade, sobre fé, sobre jejum, oração. E de repente Jesus vem e fala sobre a sua morte, né? Então eles foram murchando e ficando tristes. E com isso, Jesus estava falando exatamente sobre obediência. Porque foi ele que se entregou, foi ele que obedeceu e foi para a morte, foi para a cruz, né? E aqui mostra que não podemos focar apenas nas bênçãos, nos milagres, que a gente precisa aprender a obedecer, né? Tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque tomar a cruz é exatamente isso, é obedecer, lembra? Tomar a cruz, obedecer a Deus, matar a vontade da sua carne, né? Permitir que a vontade de Deus prevaleça, é você obedecer a Deus. Se você quer uma coisa, a palavra de Deus diz outra, você tem que fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus e não a sua vontade. E aqui é isso que Jesus estava ensinando. Existem milagres e maravilhas. Jesus tem autoridade, ele nos passou essa autoridade em nome dele para expulsar demônios, para curar enfermos, tudo isso. Mas Jesus aqui está explicando que além disso, o mais importante é obedecer. Ele sabia do plano, ele sabia que ele teria que se entregar por nós e que ele ressuscitaria no 3º dia. E nesses versículos mostra exatamente isso. Os discípulos se entristeceram, murcharam, mas Jesus aqui estava explicando, né? Não é só euforia, não é só uma vida de milagres e de maravilhas. Vocês precisam entender que assim como eu, vocês também precisam obedecer. Mesmo que essa obediência, no momento, você não tenha entendimento, não consiga encontrar alegria, né, em obedecer, dependendo da circunstância. Mas simplesmente obedeça, que é isso que Jesus fez e é isso que ele nos ensina. Então não é só para ficar eufórico, né? Só com os milagres, com as maravilhas, a gente tem que focar na obediência. O resto tudo é consequência da obediência, né? Aí no versículo 24, aqui já entra na parte do pagamento do imposto do templo. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Então era um imposto anual, esse imposto do templo, que os judeus pagavam
para suporte do templo em Jerusalém. Então era um imposto que eles pagavam para que a manutenção do templo pudesse ser feita, era para financiar, né, essa manutenção e também sacrifícios e serviços religiosos. E tinha suas raízes na contribuição do tabernáculo, que a gente estudou isso lá em Êxodo. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 11 ao 16. Explica sobre este imposto anual, que é diferente dos dízimos, tá bom? Então, por ser um tributo religioso, tinha um significado espiritual, simbolizando a participação e o compromisso do povo judeu com o templo e com as práticas religiosas. Aí no versículo 25, sim, paga, respondeu Pedro, né? Pedro estava ali meio sem saber o que responder. Eu creio que ele não sabia direito sobre isso, né? Mas na hora ele falou sim, né? Paga sim, Jesus paga. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, né? Porque Jesus já sabia, lá vem Pedro, ele disse que eu pago. Então Jesus já foi ao encontro de Pedro. Ele perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Então Jesus ensina sobre a liberdade dos filhos do rei, nos fazendo meditar sobre a identidade e obrigação espiritual. Deus se agrada da honestidade e da integridade de cada um de nós. Versículo 27. Mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol, ó Deus da provisão. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. E quando somos obedientes, Deus provê para pagarmos todos os impostos necessários. Quando somos obedientes, Deus traz soluções sobrenaturais para os problemas naturais. Faz sentido ficar falando mal do governo do nosso país quando nós mesmos tentamos dar uma de esperto e burlar os impostos, né? Porque muitas das vezes os homens têm esse hábito, né? Sempre criticam tudo, criticam o governo, criticam todas as esferas governamentais, mas eles não fazem uma autorreflexão. Será que eu estou pagando tudo devidamente? Né? Será que eu não estou dando um jeitinho no meu imposto de renda? Será que tudo que eu adquiro é de forma lícita? Né? É isso que nos faz refletir neste momento. Em vez da gente ficar discutindo e querer ficar colocando sempre a culpa no governo ou em outras pessoas, por que a gente não faz uma autoavaliação e faz o que é certo? Se nós temos consciência do que é certo, se nós sabemos do que a palavra de Deus está nos ensinando, por que então que a gente não obedece? Né? A gente não pode ter aquela desculpa, mas ninguém faz certo, por que eu vou fazer? Só mais um fazendo errado, não tem problema. Tem problema porque você sabe que é errado. Então, se você sabe que é errado, você não deve fazer. Você deve obedecer aos ensinamentos de Jesus. Então, ali, Jesus explicou para Pedro: se eu pertenço a esse reino, né, eu não precisaria pagar. Mas para não criar confusão, vamos fazer o que o homem determinou, vamos obedecer à lei. Porque imagine, Jesus era o Deus vivo que desceu na terra. Ele precisava pagar pelo imposto do templo, que era justamente para adorá-lo, entende? Não faz muito sentido, no caso, para Jesus, né? Não fazia sentido. Jesus não precisava pagar por imposto, que era justamente para ele, para poder arrumar, né, fazer a manutenção, os sacrifícios para ele, porque ele era o próprio Deus vivo que desceu do céu. Mas ele falou, para não criar confusão, você vai lá no peixe, abre a boca do peixe e você vai tirar a moeda, e essa moeda você vai usar para pagar a minha parte do imposto e a sua parte. E pronto, a gente resolve esse problema. É isso que Jesus nos ensina. Então, Jesus, ele não precisava pagar o imposto, né? Porque ele é o príncipe do reino, né? Mas ele pagou para evitar algum conflito desnecessário, né, que pudesse acontecer.
Então, o que Jesus aqui nos ensina? Vamos poupar energia para os conflitos que realmente teremos que enfrentar, né? Porque tem cristão também que tudo ele quer arrumar confusão, tudo ele quer brigar. Não, eu brigo pelos meus direitos porque eu aprendi isso e tem que ser isso, eu não preciso pagar esse imposto porque está escrito na palavra de Deus e fica gastando energia com coisa desnecessária. Se tem que pagar, faz o que é certo, obedece, você vai ser abençoado, Deus vai prover. Deus tirou a moeda da boca do peixe para poder pagar o imposto, para não dar margem, né, para falação, para confusão. E Deus assim ele faz com a gente, ele vai prover, é só a gente fazer a nossa parte de poupar energia com coisa desnecessária e fazer o que é certo, pagar os impostos devidamente, mesmo que esses impostos sejam abusivos, porque naquela época tudo era abusivo, tudo que a gente está estudando e viu até agora era injusto, né? Os impostos não eram justos, eram injustos, e mesmo assim Jesus ensina eles a obedecerem as regras. Então é melhor a gente guardar a energia, né? Fazer o que é certo, e depois usar a nossa energia para as lutas que realmente serão necessárias, né? E não ficar arrumando confusão todo dia com todo mundo, com coisas desnecessárias. Aí quando você precisa da sua energia, você está esgotado, você não consegue mais. Quando você realmente tem que usar a sua voz, quando você realmente vai precisar daquela energia, daquele vigor, o que acontece? Você não tem mais, porque você já brigou tanto por coisa desnecessária, que agora a sua energia está esgotada. Então aqui Jesus também nos ensina isso, né? A verdadeira liberdade em Cristo não abusa da graça de Deus. Então não adianta você ficar usando alguns versículos da Bíblia para querer te favorecer em algo. Não é para abusar da graça de Deus. A gente precisa ser canal da graça de Deus. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. A gente precisa ser esse ponto de equilíbrio, né? A gente precisa obedecer a Deus e dentro da palavra, não é dentro da palavra e no mundo, é só dentro da palavra, buscar o equilíbrio. Sempre pensar, né, como Jesus faria nessa situação, né? É sempre pensar dessa forma e tentar obedecer, né? Fazer o possível para obedecer. Aí agora a gente já vai entrar no próximo capítulo, capítulo 18 de Mateus. Esse daí eu dividi em 5 partes. Vamos lá então, capítulo 18. 5 partes, mas são 5 partes pequenas, tá bom? Não fico preocupadas, vixe, vai demorar 5 partes. Não vai demorar não. Primeira parte, capítulo 18. O maior no reino dos céus. Capítulo 18, versículo 1. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Então vamos lá, criança é igual a simplicidade. É igual a contentamento para aproveitar o hoje. Você vê alguma criança preocupada com amanhã, com o futuro? Não. A criança, ela é eufórica, ela aproveita, ela é alegre. E ela é simples, ela se alegra com a simplicidade. E ela vive, aproveita o hoje. Criança, ela é como ela é, independente do lugar e das pessoas que estejam ao seu redor, né? Ela não se importa com o que os outros vão pensar dela, do comportamento dela, com o que ela está dizendo. E aqui nesses versículos, no versículo 4, está escrito: quem se torna humilde como esta criança. Humildade é igual a capacidade de reconhecer que você é dependente. Então a criança, ela sabe que ela depende de alguém e ela confia. Então quando quer algo, a criança pede para o seu pai. E seu pai atende e fica feliz com isso, né? Qual é o pai que não fica feliz quando pode atender um pedido do seu filho? Então você precisa de algo? Peça ao pai. Peça a Deus. Lembra daquele louvor que eu mandei? Eu mandei 2 louvores hoje, né? O segundo que eu mandei fala justamente disso. Fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que és. Né? Uma criança, ela ama seu pai. Independente de como ela seja.
Quando uma criança ouve uma outra pessoa falar mal do seu pai ou da sua mãe, ela fica muito triste e irritada. Ela defende seu pai e sua mãe. Eles podem estar errados, mas a criança ela não admite isso. Por quê? Porque ela ama o seu pai como ele é. Ela não faz cobranças de transformação. Ela ama o seu pai e a sua mãe como eles são. Porque para eles são os protetores, é aquelas pessoas que eles confiam. Aí depois fala no louvor, voltar à inocência e acreditar em ti. Por que voltar à inocência? Né? A gente aqui, muitas das vezes, a gente se depara com algumas situações que a gente precisa se perguntar, eu realmente creio em Deus? Eu realmente sou inocente ao ponto de acreditar que Deus que vai prover e que Ele que vai fazer acontecer, sendo que a minha visão não consegue alcançar o dia de amanhã? Né? É essa inocência que Jesus fala, a inocência da criança. A criança, ela acredita realmente no seu pai, assim como a gente precisa acreditar em Deus. Aí depois diz o louvor, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E é exatamente o que acontece com a gente, né? A gente fica ali firme naquele relacionamento com Deus, mas de repente a gente começa a crescer e a gente quer se tornar independente, né? E aí aos poucos você vai deixando de crer e você perde a inocência da criança. E é isso que Jesus explica. A gente precisa que essa inocência, que essa confiança permaneça em nós como uma criança. A gente precisa confiar e acreditar. Né? A gente precisa se contentar com a simplicidade do dia a dia, sem se preocupar com amanhã e sem ficar remoendo e relembrando o passado. Aí no capítulo 18 já vamos para a segunda parte, advertência para não causar pecado, versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Ou seja, a justiça de Deus vai acontecer, porque muitas das vezes a gente se depara com pessoas que fazem coisas horríveis e a gente fica se perguntando, mas espera aí, ele nem foi preso, nem foi condenado, ou ele foi preso e já foi solto. Como assim? Está escrito aqui. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Então, a justiça do homem pode ser falha, mas a de Deus não é. Aí no versículo 8. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se o seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, do que ser lançado no fogo do inferno com os seus dois olhos. De que vale você ter dois olhos se você vai queimar lá no fogo do inferno? Não adianta nada, né? É isso que está falando. Tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que está perdido. Então aqui a gente consegue ter um senso, né, de justiça, que é a justiça de Deus. Aqui a gente consegue ter esperança e aprender a esperar em Deus, né? Então quando a justiça humana falha, se volta para a palavra, se prostra perante o Senhor, espera, confia, tenha esperança. E é aquela esperança de você esperar sabendo que vai acontecer. Esperar de fato em Deus. A justiça de Deus vai acontecer. Aqui nos fala, gente, que todas essas pessoas que induzem o inocente a fazer coisa errada, eles vão queimar no fogo do inferno. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ensinando para os inocentes, para as crianças, né? No dia de hoje, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com que roupa que você está vestindo o seu filho e sua filha? Quais são as músicas que você está incentivando o seu filho a ouvir? Quais são as danças que você permite que seu filho e sua filha dance?
né? Porque tem muita gente que acha bonito criança dançar funk, acha bonito, as pessoas estão totalmente com os olhos bloqueados, elas não enxergam, as escamas estão lá, elas não entendem que essas pessoas que estão induzindo as crianças, os inocentes a fazerem essas coisas, estão sendo usadas pelo inimigo. Né? Uma criança, ela não pode dançar músicas que sensualizam, porque ela é inocente, ela é uma criança. E uma criança, ela não enxerga que aquilo é algo ruim, porque ela está sendo ensinada. Então, se ela confia num pai e numa mãe, e um pai e uma mãe diz que aquilo está tudo bem, que aquilo é normal, a criança faz o quê? Ela simplesmente confia e faz aquilo, porque se o pai e a mãe dizem que está tudo bem, que aquilo pode, que aquilo é legal, ela confia e faz. Mas esse pai e essa mãe será cobrado no dia do juízo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com os nossos filhos e com qualquer outra criança ou pessoa inocente. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito temor. Todos esses pedófilos que estão aí, toda essa humanidade que faz um monte de coisa errada com crianças e com pessoas inocentes, eles vão queimar no fogo do inferno. E aqui Jesus está nos ensinando, se você tem a tendência a pecar, se o seu problema, o seu pecado está em uma das suas mãos, é melhor você arrancar para você não pecar. Você está sendo avisado. É melhor você entrar no reino do céu sem uma das suas mãos do que você entrar com as duas mãos no fogo do inferno, porque lá vai ser tudo queimado. Então aqui Jesus nos instrui, ora todos os dias, peça para o Espírito Santo lhe convencer do pecado, para que você seja usado como instrumento nas mãos de Deus e não nas mãos do inimigo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos ouvem, com o que eles assistem, né? A responsabilidade é nossa. A gente sabe que é muito difícil no dia de hoje, na correria, ter o controle total sobre isso, porque a gente não tem. Mas daí que entra aquela parte de ensinar os filhos no caminho. É a gente fazer o que é certo, para os filhos observarem a gente, para os filhos também irem no mesmo caminho, fazendo o que é certo. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pede. E são exatamente os detalhes, gente, os detalhes. As crianças, os inocentes, eles observam os detalhes. Então a gente precisa tomar cuidado com os detalhes. Precisa fazer sempre o que é certo, incentivar as crianças a fazerem o que é certo. A gente precisa dar o bom exemplo. E a gente precisa se encher da palavra de Deus para saber o que é o bom exemplo. Esse é o manual do fabricante. E para a gente ter noção do que é certo ou errado, a gente precisa ler o manual do fabricante. E aqui ele deixa bem claro, né? Não é somente parar de pecar, e sim eliminar o que te faz pecar. Então ore, permita que o Espírito Santo te convença do pecado e elimine as práticas que te levam a pecar. Arranque, jogue fora. Tome cuidado e não peque. E zele pelos pequeninos, pelos inocentes. Gente, ainda nessa parte, né, que fala dos pequeninos, muitas das vezes a gente acha que está num ambiente seguro, que as pessoas próximas não fazem nada de errado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com os detalhes, tá bom? Se um pai e uma mãe, por exemplo, assistem pornografia, a gente precisa entender, né, que o espírito de pornografia, ele enche a sua casa. Enche a sua casa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado porque a gente fala, mas a pedofilia não tem nada a ver, não tem contato com nenhum pedófilo. Só que a pornografia, ela pode levar à pedofilia, porque você vai perdendo a noção do pecado. Você vai perdendo, e aí você vai indo, quando você vê, você já tá todo sujo de lama. É imerso pelo pecado. Então a gente precisa tomar cuidado aos detalhes, são os detalhes, né? A gente precisa sempre estar atento à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala. Mas muitas das vezes a gente abafa a voz dele para fazer aquilo que a gente está com vontade naquele momento. Mas a gente precisa tomar cuidado, precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Lembra que a gente falou que o jejum te deixa mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, é uma solução. Faça um jejum para você ficar mais sensível, né? E se disponha a ouvi-lo e obedecê-lo, né? Não basta ouvir, você tem que obedecer. Aí agora a parábola da ovelha perdida. Versículo 12. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da ovelha perdida?
E se a encontrar, eu lhes digo, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Então, nós precisamos entender que nós não somos ovelhas que se acham, somos ovelhas encontradas e restauradas em Cristo Jesus. Então, tudo que a gente viu até agora é depender, é ter a inocência. Se você precisou, você pede ao Abba, pede ao Pai, pede a Deus. Então, você sempre vai ser encontrada por Deus, né? Você não pode ser aquela ovelha independente que se acha. Porque quando você se acha, na verdade, você está perdido. Porque você precisa ser encontrada por Deus. Deus não ama mais a ovelha perdida, porque algumas pessoas se confundem aqui, né? Deus não ama mais a ovelha perdida. É só uma questão de urgência. Vamos imaginar. Você tem vários filhos e você está num clube com seus filhos se divertindo. E um deles cai na piscina e se afoga. O que você vai fazer? Você vai gritar ali para algum adulto responsável, olha aí as crianças, que eu vou ter que pular para salvar a ovelha que está se afogando, que é seu filho que está se afogando. É uma questão de urgência. Quando você retira aquela criança da piscina e que você percebe que você conseguiu salvar ela, você vai se alegrar. Você vai ficar muito alegre porque você conseguiu salvar aquela criança. Isso não significa que você ama mais aquele seu filho que estava morrendo afogado. Significa isso? Não. Você ama todos igual. Mas você está alegre porque você conseguiu resgatar aquela ovelha que estava se afogando, que estava perdida. É isso que Jesus está nos ensinando com essa parábola. Aí no versículo 14, da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se percam. Da mesma forma, não é da vontade que nenhum pai que seu filho pule na piscina e se afogue. Você leva ele lá no clube para eles aproveitarem aquele momento, né, para brincar, para se divertir, para se refrescar. Em nenhum momento você quer que um dos seus filhos entre na piscina, pule e se afogue, para que você tenha que deixar os 99 para poder ir lá resgatar esse que está se afogando. Não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade do Pai. Mas se isso acontecer, ele deixa as 99 em segurança e vai lá resgatar essa uma que está perdida. Isso nos mostra que as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor. Junto ao seu pastor, junto ao seu pai, as ovelhas elas têm proteção, elas têm água, elas têm alimento. Tudo que precisam, elas têm se estiverem junto ao seu pai. Isso nos lembra o quê? O Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para juntos de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Então, a gente precisa sempre se perguntar a qual rebanho que nós pertencemos, porque todos nós somos ovelhas. E o Senhor é o nosso pastor. A qual rebanho você pertence? Se o Senhor for seu pastor, nada te faltará. Mas para isso a gente precisa ser como crianças e depender dele, depender do Abba. Somente depender de Deus. A gente precisa se arrepender, a gente precisa abandonar o pecado e permitir que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Então não adianta ler esse salmo se você não pertence ao rebanho de Deus. Para você ser ovelhinha do Senhor, para você estar protegida, para você ter a provisão, você precisa pertencer ao rebanho de Deus. E para isso, você precisa largar os pecados, se arrependa, aceita Jesus, seja obediente, se encha da palavra, tenha relacionamento com Deus, porque senão você vai estar saindo do rebanho de Deus. Então a gente precisa pertencer, aquele que pertence, nada faltará. Agora a gente entra na próxima parte, capítulo 18, como corrigir um irmão. Versículo 15. Se o irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja.
Então, se ele não aceitar nem mesmo assim a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou um cobrador de impostos. Então, aqui nos ensina o quê? Lembra que a gente sempre ouve, né? Quando você quer elogiar alguém, elogie a pessoa em público, mas quando você quer chamar a atenção da pessoa, chame a atenção em particular. Aqui nos diz o quê? Você pega o seu irmão, chama a atenção em particular. Se mesmo assim não resolver, peça ajuda de um ou dois mais irmãos, vai até aquele irmão que fez coisa errada e corrija, fala com ele novamente junto dessas testemunhas. E se mesmo assim não resolver, apresente o caso para a congregação, para que todas as pessoas saibam, né? E tentam juntos ali corrigir aquele irmão, para que aquele irmão se arrependa do pecado e faça o que é certo. Quando eu estava estudando essa parte, eu fiquei lembrando dos filhos, né? Porque muitas das vezes a gente corrige os nossos filhos em particular. A gente fala, ó, tá errado, não faça mais isso. Novamente foi lá e fez errado. Novamente a gente corrige em particular. Não faça mais isso. Aí não resolve. O que a gente faz? Pede ajuda pro pai. Eu, por exemplo, sou mãe. Peço ajuda pro meu marido. Ó, me ajuda aqui, porque eu já falei pra ela, mas ela não quer obedecer. O pai pega, repreende novamente, né? Aí não resolve. Aí o que eu faço? Peço ainda o auxílio da líder da igreja, da líder dos jovens, explico a situação para ela e falo para ela reforçar a palavra em relação a isso, para que ela também possa auxiliar, né? A gente pede ajuda dos professores, dos profissionais que estão ali envolvidos e que também têm um contato com os nossos filhos, é isso que a gente faz. E quando não resolve, o que a gente faz? A gente surta, né? Isso que uma mãe faz. A gente fala, mas não resolve. Aí chega uma hora que a gente acaba surtando. E aí, o que os filhos fazem? Nossa, mãe, por que você tá surtando na frente de todo mundo? Eu tô passando a maior vergonha, ninguém precisava saber disso. Não precisava mesmo? Quantas vezes que eu já não avisei, né? Pedi a ajuda do pai, pedi a ajuda de outras pessoas que têm um bom relacionamento com você, e mesmo assim você não ouviu, né? Aí depois não adianta reclamar. Quando eu estava estudando esses versículos, eu lembrei, né, de situação assim com os filhos, quando os filhos não obedecem. Ainda no capítulo 18, versículo 18. E eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então aqui Jesus está falando sobre o poder em concordância. Então declarar a vontade de Deus em família, declarar todos juntos, e será realizado. Ele está falando aqui. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu, né? Mas é para a gente pedir, é para a gente orar em concordância de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com o nosso achismo, né? Ou de acordo com as nossas vontades. Está dentro da palavra de Deus? Então ore em concordância com a sua família, com a congregação. Orem pela nossa nação. Orem pelos seus filhos. Orem pelos lares, pelo marido, pela esposa, orem em concordância. E o que for ligado aqui na terra será ligado no céu, né? É o relacionamento vertical, né? Agora a gente vai entrar última parte, viu? Eram 5 partes, mas eram 5 partes pequenas. E agora eu acho que vem a cereja do bolo. Foi nessas partes que eu falei pra vocês que eu não tinha entendido e que daí quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender do que se tratava. Deixa eu tomar água. A gente vai agora, ainda no capítulo 18, versículo 21, a parábola sobre a importância do perdão. Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, olha só, na tradição rabínica, era 3 vezes, né, que eles falavam para perdoar. Aí Pedro, né, que ser o bonzão, o que ele falou? Se era vezes 7, né, ele quis dizer, Jesus, eu me superei, não vou só falar para perdoar 3 vezes como a tradição rabínica, né? Eu quero o número da perfeição, quero 7. Aí ele pergunta para Jesus, é 7 vezes? E Jesus vai, né, e acaba com aquele entusiasmo. Não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Então, perdoar é rasgar a dívida.
Porque se você continuar contando quantas vezes você está perdoando, significa que você não perdoou nenhuma vez. E de acordo com a palavra, não somente perdoar conforme a maneira rabínica, que na época era 3 vezes, nem da maneira perfeita, que é o número da perfeição, 7 vezes, mas sim da maneira extraordinária, que é 70 vezes 7, né? Então, o rancor, na verdade, ele é um veneno que se toma querendo que a outra pessoa morra. Às vezes você não quer perdoar, você está com muita raiva. E esse rancor, ele é um veneno que você vai tomando, vai se enchendo de raiva, de rancor, não libera o perdão, achando que você está matando a outra pessoa com isso. Mas na verdade a outra pessoa está de boa. Às vezes ela nem sabe o que você está tomando desse veneno aí, que é esse rancor. Né? Às vezes a pessoa nem sabe, ela está de boa e você está aí se matando, tomando esse veneno aos poucos. Aí agora entra a parte da parábola. Olha só que interessante. Versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comprado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Então, era um senhor, era um rei, que decidiu colocar as contas em dia com seus servos que lhe deviam. Então, no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então aqui o homem pediu o quê? Paciência, ele pediu um prazo para conseguir pagar tudo. Pediu um prazo maior. Aí no versículo 27, o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. E aqui o Senhor, o rei, ele perdoou a dívida, ele não aumentou o prazo para ele pagar a dívida, ele perdoou a dívida. Versículo 28. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-lhe pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. Então, o mesmo que ele fez com o rei, esse servo estava fazendo com ele, né? Pedindo um prazo, ter paciência que ele lhe pagaria tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse toda a dívida paga. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então as pessoas viram aquilo, né? As pessoas vivenciaram que o rei tinha perdoado a dívida dele, e assim que ele saiu da presença do rei, ele encontrou uma outra pessoa que lhe devia, só que ele não fez como o rei fez, né? Ele mandou prender essa pessoa, porque essa pessoa não havia pagado a dívida dele. O servo, ele não havia entendido que sua dívida foi perdoada. Ele saiu da presença do rei como se tivesse apenas recebido um prazo, né? Ele não entendeu que a dívida dele estava quitada. Então ele saiu dali e começou a cobrar das outras pessoas que estavam lhe devendo, no intuito de ajuntar dinheiro para depois voltar e pagar a sua dívida com o rei. Ele não entendeu. Dívida estava quitada, não existia mais uma dívida. Aí no versículo 32, então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, foi anulada a quitação da dívida dele porque ele não fez o mesmo com o outro. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Olha só, isso que Jesus está explicando. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós... Como é que é mesmo, gente? Perdoar a oração do Pai Nosso, me deu branco. Ou seja, você tem que perdoar quem te deve, assim como Deus te perdoou. É isso que essa parábola está falando. Então, olha só, a dívida daquele servo era muito alta, não tinha como ele pagar. Se fosse fazer hoje a conversão, seria mais ou menos em torno de 25 milhões de dólares. E ele era um servo e devia para o rei. Ele não ia conseguir pagar nunca essa dívida, esse alto preço, né? Com isso, Jesus estava ensinando que essa era a condição contraída lá por Adão e Eva. E toda a descendência que somos nós. Quando ele pecou contra Deus. Então, no momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, eles adquiriram essa dívida.
A dívida que a humanidade adquiriu é inafiançável. Somente o próprio Deus poderia quitá-la. Adão, como o homem da parábola, tentou dar um jeitinho, né, por si só para pagar essa dívida. Então, lá em Gênesis, a gente leu que Adão fugiu da presença de Deus, porque enxergou que estava nu. Pegou as folhas da figueira para se cobrir. Foi a tentativa humana de remediar um problema que não tinha solução no ponto de vista natural. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: coma, isso aqui é Deus falando para Adão, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, com certeza morrerá. E ele desobedeceu juntamente com Eva e comeram desse fruto. Então, com certeza eles morreram. É fato. Não tinha como ele resolver essa situação. Não tinha como ele quitar essa dívida. E o que Deus fez? Deus foi, matou animais e fez roupas de pele de animais para que Adão e Eva pudessem se vestir. Porque Deus sabia que aquelas folhas que eles estavam tentando se cobrir não era o suficiente. E ali aconteceu o primeiro sacrifício, né, para pagar ali por um pecado que eles tinham feito, que foi a desobediência. E esse primeiro sacrifício tipificava para o sacrifício de Jesus, apontava para o sacrifício de Jesus. Então o servo, ele não compreendeu que a dívida dele estava quitada. E como ele não se sentia perdoado, ele não conseguia perdoar, né? Ele continuava a cobrar os seus devedores para ele poder juntar dinheiro para voltar lá na presença do rei e quitar aquela dívida. Quitar uma dívida que não existia mais. E muito de nós não conseguimos perdoar as pessoas porque a gente não entendeu o perdão que Deus nos deu. Quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, independente do que a gente tenha feito, independente do nosso pecado, a nossa dívida foi cancelada. Jesus pagou o alto preço naquela cruz. Nós não devemos mais nada. E muitos, quando saem da presença do Senhor, agem como se tivessem recebido apenas um prolongamento no prazo. E não compreende que a dívida foi quitada. Então, quando temos o cancelamento, quando temos o perdão da dívida, não somos mais um devedor, né? E se você ainda não recebeu o perdão de Cristo, permita que o Espírito Santo convença do pecado, se proste perante a Deus, se arrependa e peça perdão. Sinta-se perdoado por Deus e do mesmo modo perdoe o seu semelhante. Então essa parábola ensina justamente isso. Ele não conseguia perdoar os seus semelhantes porque ele não entendeu que ele estava perdoado. E isso é justamente a chave do perdão. Porque a gente já aprendeu estudando a palavra que o perdão é uma questão de decisão. Mesmo que alguém tenha feito algo muito horrível para você, você não precisa ficar tomando o veneno do rancor e se matando aos poucos. Decida liberar o perdão. Peça a ajuda do Espírito Santo, ele vai ajudando você a se livrar dessa coisa ruim que tem dentro de você. Ele vai ajudando você a liberar esse perdão. Primeiro decida. Não tome mais desse veneno que é o rancor. E permita que o Espírito Santo te ajude, porque o Espírito Santo ele vai limpando, ele vai te ajudando a liberar esse perdão. E depois entenda o que Jesus fez por nós naquela cruz. Foi por causa dele que as nossas dívidas foram pagas. Por causa dele a gente não deve mais nada. Basta você se arrepender do pecado, se prostrar perante ao Senhor e pedir o perdão. E você será liberto dos pecados. Ninguém aqui é mais escravo do pecado. Basta você querer. E depois disso você precisa entender que você precisa liberar o perdão. Porque Cristo morreu por nós. A gente que nem merecia, que ninguém merecia. Mas Cristo foi e sacrificou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E estudando, né, essa parte da parábola, eu fiquei super contente, porque eu não tinha entendido isso, né? Eu achava que o servo tinha sido perdoado e que mesmo assim ele não aprendeu a perdoar os outros. E depois que eu fui entender que, na verdade, ele não entendeu que ele tinha sido perdoado. E isso acontece muitas vezes com a gente, né? As pessoas se dizem cristãos, mas eles não
entendem o sacrifício de Jesus na cruz, eles não entendem que nós não temos mais dívida, que ela foi quitada naquela cruz. Então não adianta ninguém apontar o dedo para você, não adianta ninguém apontar o dedo. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por mim, ele já morreu por você. Então basta se arrepender, ter um coração quebrantado, que nós teremos as nossas dívidas perdoadas. Ela foi perdoada naquela cruz do Calvário. Super interessante, né? A gente começa a entender que realmente ele não perdoou, porque ele não entendeu que ele foi perdoado. Então ele começava a juntar todas aquelas moedas de todo mundo que estava devendo para ele, achando que depois ele poderia ir lá e pagar por aquela dívida. Mas aquela dívida tinha um alto preço, inafiançável, impagável, não tinha como ele pagar. E o rei perdoou, assim como o rei dos reis nos perdoou, graças à obediência de Jesus naquela cruz, né? A obediência que os discípulos se entristeceram, como a gente já leu, né? Eles murcharam, ficaram tristes, porque eles não entenderam o tamanho da dívida, né? Que era esse plano de Deus, o plano perfeito de pagar as nossas dívidas. Aí é isso, gente. Aí termina capítulo 18. Hoje falamos capítulo 17 e 18. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria compartilhar algo da semana passada. Eu sempre tive muita dificuldade para entender o momento da mulher cananeia, né? Daquela humilhação que Jesus fez com ela. Jesus, pra gente, né? Pra mim, quando eu li, eu entendia como uma humilhação. E aí, aquele trecho da palavra ficou martelando na minha cabeça, né? Quando ela disse para ele que até os cachorrinhos comem da migalha que cai dos seus senhores. E ele estava ali na minha pia lavando e eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar da história de quando eu era pequena. Minha tia trabalhava na casa de uma mulher que tinha dinheiro, né? E eles costumavam mudar sempre as coisas e tal. E aí eu me lembrei de um episódio que ela tinha reformado a cozinha e tinha dado as coisas para minha tia. E eu tinha a lembrança do caminhão chegando na rua de casa, que a gente morava na mesma rua. O caminhão chegando na rua e descendo aquelas coisas que ninguém tinha, porque ninguém tinha condições de comprar aquelas coisas. E na mesma hora o Senhor me arremeteu à mulher cananeia, que quando ela falou para o Senhor que ela aceitaria as migalhas, ele me fez lembrar desse momento. Eu falei, e aí na minha mente, eu entendi que assim, o que ela considerava por migalha era aquilo que eu estava considerando. O que a mulher que deu para minha tia estava considerando que não servia mais. E aí eu fiquei tão feliz, larguei a minha louça e fui orar e fui falar, Senhor, né, até o seu lixo é extraordinário, até aquilo que o Senhor joga fora. Eu entendo o que ela quis dizer com as migalhas. E o Senhor, como é perfeito, né, não queria que eu ficasse com esse pensamento errado de que eu tinha sido feita para um lixo, né, como ele fez com ela, né, tipo, olha, eu chamei vocês para comer da mesa, porque foi o que ele fez, né, ela se humilhou e ele trouxe ela para a mesa entregando a cura para ela. Então eu queria compartilhar, né, esse esclarecimento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, ao meu entendimento através das aulas, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar participando junto com vocês. Obrigada a mim. Nossa, um convite de ouro mesmo. E sobre a aula de hoje, espetacular. Eu notei muitas coisas aqui e acredito que Deus vai falar muito no coração da gente durante a semana. Era isso. Estou um pouco nervosa porque falar sempre me deixa um pouco nervosa. Não fica nervosa não, Lin. Você fala super bem. Gente, a Lindy, ela fala super bem e ela tem muitas revelações, assim, o Espírito Santo fala muito com ela. E ela faz parte também do grupo da igreja, né? Então vira e mexe. Quando Deus traz alguma coisa pra ela, ela escreve lá. Eu sempre leio, é muito legal. E é muito legal, você vê, ela ficou com isso na cabeça, né? De que, então eu só mereço as migalhas, o lixo, as sobras, né? E você vê, aí Deus trouxe pra ela na mente dela que a tia dela recebeu as migalhas, né? Da patroa da tia dela, mas que pra tia dela aquilo era maravilhoso, porque era tudo novinho.
ela comentou que a geladeira que a patroa tinha comprado era muito grande, mas que a geladeira que ela tinha dado era muito boa, né? Então era uma migalha, né, muito bom aquilo. E aí ela lembrou que, olha só, que até as migalhas de Jesus são extraordinárias. Mas mesmo assim, ela disse para mim que ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: mas você não precisa disso, pode se sentar à mesa, né? Se sente à mesa, que você não precisa das migalhas extraordinárias. Eu te convido para sentar à mesa. Você foi adotado como filha, você é herdeira. Então você senta aqui na mesa com Jesus. Demais, né? E é muito legal assim, você vai estudando a palavra e aí no dia a dia o Espírito Santo vai te trazendo as coisas assim que acontecem no seu dia a dia e você fala: nossa, eu entendi. É justamente isso, o entender. É quando o Espírito Santo te traz a sua memória, coisas que aconteceram na sua vida mesmo, né? E você lembra, aí você começa a entender a palavra, você fala: nossa, que demais. Então toda vez que vocês tiverem, né, esse entendimento, que o Espírito Santo trouxer à mente de vocês, compartilhe, gente, compartilhe, porque é muito gostoso de ouvir. Então vamos orar para terminar? Obrigada, Senhor, obrigado por tantas revelações, Senhor, muito obrigada porque o seu Espírito Santo, ele fala conosco, Senhor, nos sentimos muito especiais, papai. O seu Espírito Santo, ele fala no nosso ouvido, papai, no nosso dia a dia, papai. Continue se revelando a nós, papai, nos mostre, Senhor, todos os seus segredos, papai. Nos ajude a colocar em prática a sua palavra, Senhor, a sua palavra, ela vive e eficaz. Ela nos fortalece, Senhor, nos fortaleça, Senhor, nos encha de vigor, papai. Nos ajude, Senhor, a gastar energia com o que realmente é necessário, papai. Queremos encontrar um equilíbrio na sua palavra, papai. Queremos ser parecidos como Cristo. Queremos ter o ouvir, o pensar, o agir, o falar de Cristo, papai. Nos transforme, Senhor. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém.